Bom, pessoal, aqui a gente está diante de um ensaio clínico. Esse ensaio clínico aqui é de minha autoria, né? Que eu quis avaliar se em pacientes com dor lombar crônica, o que aconteceria, né? Eu realizando técnicas no local, ou seja, na região lombar, ou manipulações na região torácica, né? Então, já adiantando aqui, não houve diferença entre os grupos, mas só para a gente ter noção do que seria um ensaio clínico. Então, normalmente, né, eu vou ter comparação de técnicas, que o intuito do ensaio clínico é exatamente isso: saber se uma intervenção é melhor que outra, ou uma intervenção é melhor que nada, né? Então, a gente tem como tá trabalhando em cima disso aqui. No caso aqui, ó, até no texto você já coloca aqui, ó, que é um ensaio clínico, né, controlado, aleatorizado ou randomizado. Então já tem algumas coisas que nós podemos dar ponto para esse ensaio clínico. E eu comecei a grifar aqui, né, algumas coisas importantes que vocês já viram, né, em outro segmento aqui, em outra aula, sobre os 10 passos lá da escala Pedro. Então, por exemplo, ó, aqui nós sabemos que é um ensaio controlado, randomizado, com avaliador cego. Então, para que serve a randomização de um artigo? Então, suponhamos, por exemplo, que eu tenho 150 pacientes e vou dividir em 2 grupos de 74. Né? No caso aqui, qual que é a intenção da randomização? Pode acontecer que no caso desse paciente, por exemplo, no exemplo desse estudo aqui, pode acontecer de um paciente ou outro, né, ou alguns pacientes terem algum problema que não foi detectado durante a avaliação. Por exemplo, pacientes com hérnia de disco, né, eles não poderiam entrar nesse estudo. Só que conforme a gente faz a avaliação, um ou outro pode ter isso, né, embora não tenha sintomas clássicos, né, que possam ter, por exemplo, dor irradiada para algum membro. Só que aí o que acontece a randomização? Se a amostra for homogênea e os 2 grupos, depois de separados, né, depois de serem alocados, os 2 grupos forem iguais, homogêneos, eu vou ter a mesma quantidade de pessoas que, por exemplo, 1 ou 2 pacientes que têm uma hérnia de disco num grupo, só que aí se o grupo é homogêneo, no outro grupo de manipulação, eu também vou ter esses outros 2 grupos, essas outras 2 pessoas que teriam hérnia de disco. Então, a randomização ela serve exatamente isso. Outro exemplo eu posso ter um paciente em um grupo, em um dos grupos de manipulação, por exemplo, na manipulação torácica, que ele pode ter, por exemplo, dor 9. E quando o paciente tem uma dor muito alta, a chance dele melhorar é muito grande, de melhorar mais que os outros. E isso faria diferença na hora da análise dos dados. Então, como é um ensaio randomizado, eu vou ter a mesma quantidade de pessoas no outro grupo, né, no caso de manipulação lombar, que vai ter dor 9, 10. Então, a gente vê isso quando a gente vai ver a tabela de linha de base, baseline, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui. Então, a randomização serve exatamente para isso, né? E o cegamento aqui, tá vendo? Com o avaliador cego, porque o ideal para você ganhar nota 10 no Pedro é que fique avaliador, terapeuta e paciente estejam cegos no estudo, ou seja, não saibam o que, o que está acontecendo ali de intervenção. Só que nesse estudo não foi possível cegar o terapeuta e o paciente, porque eles têm que ser tratados e o terapeuta vai estar vendo o que está acontecendo. Então só o avaliador aqui foi cego. Por que é importante o avaliador ser cego, né? Porque pode acontecer por conflito de interesse. Por exemplo, se eu quisesse que o grupo de manipulação lombar fosse, ganhasse nesse estudo aqui. Se eu sei que o paciente foi, durante o tratamento, para o grupo de manipulação lombar, né, para quem foi manipulado na região lombar, o que pode acontecer? Na hora da minha avaliação, eu posso chegar no paciente e falar assim, ó, então, você fez o tratamento lá, você estava com a dor antes de manipular 8, agora essa dor aí, ele está uns 3, né? Você acha que está um 3, diminuiu bem? Então, o avaliador, por conflito aí de interesse, ele pode induzir o paciente a falar, não, é uma nota 3, né? Quando o avaliador é cego, o paciente chega para você, ele não sabe em que grupo caiu. Então você evita esse tipo de coisa. Então sobe a qualidade metodológica do estudo.
Outra coisa que tem na escala Pedro aqui, ó, né? Então os pacientes, então pode observar, desculpa, isso que não tem no Pedro, mas é uma coisa importante aqui no ensaio clínico. A amostra, né? Então, com esses 148 pacientes aqui, eu posso ter uma inferência estatística, né? O meu intervalo de confiança de 95%, eu posso generalizar os dados desse estudo aqui para uma população com dor lombar crônica, uma população bem maior, né? Porque eu consigo fazer essa inferência estatística, diferente se fosse estudo de caso, série de casos, né? Estudos menores, né? Então, o meu cálculo amostral, ó, foi muito bom nesse caso aqui. Aqui também sobre a randomização, então foram envelopes, né, que foram numerados, selados e opacos aqui. Então o terapeuta não sabia, ele ficava sabendo o grupo que ele iria manipular, né? Então o paciente, quando chegava para ele abria o envelope e ele fazia exatamente o que estava dentro do envelope, ou seja, se foi alocado para o grupo de manipulação lombar, ele ia ser manipulado na lombar, e se fosse alocado para o grupo de manipulação torácica, ele ia manipular na torácica. Isso nós chamamos de alocação secreta, que está lá na escala Pedro, né? Outra coisa interessante é que todo ensaio clínico, tem muita gente que às vezes quer dar a vitória para alguém, né? E a gente vai falar um pouco do P. Não houve diferença entre os grupos. Então, tanto faz eu manipular torácica ou lombar nesses pacientes, que eles vão melhorar da mesma forma, né? Então, eu poderia, por exemplo, falar, a manipulação local, ou seja, na lombar, foi levemente ou foi discretamente melhor do que... Não, porque esse discretamente não é clinicamente importante. Então, não houve diferença. Então, pode ver que nós colocamos aqui, ó, que as mudanças imediatas aqui em relação à intensidade da dor, né, e o limiar de dor pressórica aqui, após a manipulação de alta velocidade, não teve diferença, né, entre as regiões específicas e não específicas para esses pacientes com dor lombar crônica. Então, é muito interessante assim, deixar claro isso na conclusão, né? Então, vamos passar aqui que eu deixei grifado, ó. Então, no caso de critérios de inclusão e exclusão, ó, só entravam pacientes com dor até 3, né? Com pacientes que dor no mínimo 3. Então, se ele tivesse dor, por exemplo, durante a minha avaliação, dor 2, ele não entrava para esse estudo aqui. Então, aqui está sobre a randomização, né? Ó, né? Envelopes numerados, selados e opacos, que é interessante a gente estar vendo nesse tipo de caso. Aqui o avaliador, ó, falando que o avaliador foi cego, né? A análise dos dados aqui, ó, a priori, ou seja, o ideal quando o estudo é de confiança, o que você vai fazer de análise, o programa, o modelo estatístico que você vai usar, você já tem que falar antes disso, antes de rodar o estudo, né? Então foi um estudo aqui com amostra, né, assim, calculada para detectar uma diferença de 1 ponto entre os grupos ali. E aí, ó, observe que nós temos um poder estatístico de 80%. O que é esse poder estatístico? Nós sabemos agora que o poder estatístico de 80% é que eu tenho 80% de chances de não ocorrer erros do tipo 1 e tipo 2, ou seja, ter falso positivo e falso negativo. Nós vimos ali em uma aula passada sobre isso, né? Então, o poder estatístico tem relação a isso. E sobre aqui as diferenças entre os grupos aqui, ó, um intervalo de confiança de 95%, que eu posso fazer essa inferência estatística, né? Para uma população maior. Então, seguindo aqui é o que nós chamamos, né? Nós temos a tabela aqui do baseline, né? Que é a linha de base. Então, por que é interessante? Aqui que eu vou saber se os grupos são homogêneos, né? Lembra lá que eu expliquei sobre a randomização? Então aqui, por exemplo, idade, ó, um grupo, no caso de manipulação na região torácica, ó, a média de idade era de 45 anos e no outro grupo de 46, então muito parecidos. Se eu pegar o outro, e vocês podem ver aqui na tabela que a maioria dos itens estão muito parecidos um grupo com o outro. No termo de dor aqui, ó, um grupo tem quase 6 de dor e o outro tem 6,07. Então é muito parecido. O que poderia acontecer se esse grupo, por exemplo, aqui, ó, de manipulação específica, ou seja, na região lombar, tivesse dor 9, a média aqui, é claro que esse grupo teria maior chance de melhorar,
né? Porque o paciente tem mais dor, ele tem chance dos resultados dele ser melhor do que o outro grupo. Aqui não aconteceu isso, porque os grupos estão homogêneos aqui, ó, né? Aqui nos resultados, né? Então, ó, ambos os grupos melhoraram em termos de intensidade de dor. Então deixa bem claro. Então aqui, ó, no entanto, aqui, ó, a diferença estatisticamente entre os grupos, né? Que está detectado na tabela 2. Então, ó, a diferença entre os grupos para a intensidade de dor foi de 0,55, né, pontos. E na pior das hipóteses, o paciente ia melhorar aí, ó, 0,10, e na melhor das hipóteses o paciente vai melhorar 1,10, né, com P aí de 0,10, né, em 95% dos casos, das vezes. Então, se eu rodar 100 vezes esse estudo, 95 vezes ou 95% das vezes, o paciente, a melhora vai estar entre esses dois aqui, ó, né? Entre 0,10 e entre 1,10. É isso que significa o intervalo de confiança aqui pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, era isso, né, sobre o ensaio clínico. Então, as principais estratégias aqui de você saber, né, através da escala Pedro, e algumas dicas para vocês estarem lendo o ensaio clínico aqui da melhor forma, ok?